Fala pessoal, sou o Neto com vocês, seu Nerd Professor ou seu Professor Nerd, você decide. E continuamos na Terra-média, e hoje vamos para a análise dos episódios 2 e 3 da segunda temporada de Os Anéis de Poder, onde as estrelas são estranhas e a águia e o cetro. Vem comigo. E olha só que legal, a abertura voltou. Depois de estar fora do primeiro episódio, agora ela retorna. E diferente do que a gente esperava, ela mantém a ideia da primeira temporada. A gente tem ali a música dos Valar sendo cantada, e vem a corrupção de Morgoth, e vem a história de Arda que está passando ali. Claro que essa história que aparece nessa abertura conta os episódios que a gente vai ver nesta temporada. Ponto para a Amazon. Eu espero que na terceira temporada de A Roda do Tempo eles também tragam ali a volta, né, da abertura, tragam a abertura de volta. Mas vocês devem ter reparado que eu tô trazendo os episódios 2 e 3 juntos. Eu decidi fazer isso porque no fundo eu senti que os dois basicamente são o mesmo episódio. Não sei se para vocês também teve essa situação, mas essa divisão dos núcleos para mim ficou estruturada como se fosse uma coisa só. Então eu acho que vale mais a pena a gente trazer isso dessa forma. Eu acho que fica mais fácil de entender como está o desenrolar da história. E a gente vai começar pela parte aonde, ao meu ver, o roteiro mais acerta, que é com os anões, que ficaram de fora do primeiro episódio. Vamos ver como o Durin está lidando aqui com a sua atual situação. Agora ele não tem mais o título de príncipe. Inclusive ver a Dissa, né, como uma dona de casa que precisa economizar na feira, ficou bem legal. Os anões também atuam aqui um pouquinho como um alívio cômico. Não é escancarado, mas sim, a gente vê ali a situação de comédia um pouco na relação deles. Fica bem agradável ver o Durin, ver essa parte dele lidando aí com a sua situação. Para mim, o núcleo dos anões nessa temporada está mostrando ser o mais real. Inclusive a forma como eles estão retratando a teimosia deles, cara, tá quase perfeita. É muito Tolkien essa parte. Quando o roteiro erra, a gente mete o pau. Então quando acerta, nós temos que dar uma elogiada. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. A gente vai ver como a situação dentro de Khazad-dûm vai começar a enfeiar a partir da criação da Montanha da Perdição e de Mordor. E essa situação ela vai escalar até o ponto em que os anões vão acabar tendo que aceitar a criação dos anéis. E essa ligação também faz muito sentido. Não fica parecendo que eles aceitaram entregar o Mithril apenas pela ganância de ter anéis. Eles aceitam essa situação pela necessidade. E essa necessidade é muito forte. Sem luz e com a montanha muda. Cara, nós vamos ver a Dissa falando muito nisso. Ela tenta falar com a montanha, cantar, ressoar para ela. Mas a coisa não avança. Ela até vai enfrentar o sogro, dizendo que parte disso é culpa dele e do filho, claro. Eu gosto muito da Dissa, uma anã casca grossa, raiz. E essa situação vai escalar e vai levar fome. Sem comida a situação complica mais ainda. E aí a promessa do Celebrimbor e do Anatard que os anéis poderão resolver se torna cada vez mais tentadora. Apesar do Durin não ver essa proposta com bons olhos, não. Ele desconfia muito do Anatard. E ele desconfia dele bem antes daquela conversinha que o cara manda dizendo que o Elrond chamou o Durin de sábio, essa coisa toda. No fim, essa fala só reforçou mais ainda o ponto do anão. Mas assim, ele coloca o bem-estar do povo dele acima das suas próprias convicções. E em uma das cenas mais legais para entender os anões é quando o Durin sofre bullying dos mineiros. Cara, eles chamam ele de polidor de gemas. Muito legal isso. Anões são isso aí, eles são duros e são teimosos. Mas o Durin, no fim, vai ter que aceitar os anéis. E é aí que veremos o poder de Sauron se fortalecer na mente dos anões. Nos Portos Cinzentos, Elrond continua firme em sua posição contra os anéis. Mas antes de eu falar sobre essa parte, deixa eu te pedir para clicar no curtir agora, que aí você fortalece o vídeo e fortalece o canal também. Vocês sabem que eu tô aqui para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, bora se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades que saírem aqui no canal Nerdson. E você sabe, né? Eu falo sobre filmes, séries, animes, livros e mais. E se já é inscrito e quer ajudar a fazer o canal, então considere se tornar um membro. Quando você se torna um membro do canal, o YouTube percebe que o canal é bom assim como um todo. E aí ele entrega o conteúdo para mais e mais pessoas. Então me dê essa força que eu com certeza vou fazer de tudo para manter a qualidade do canal para vocês.
E agora que você já fez sua parte, eu continuo com a minha. E vamos falar de Elrond. Ele está desolado. Ele não aceita que os elfos tenham usando os anéis. O Elrond parece ser o único que enxerga o perigo realmente, porque a Galadriel, o Círdan e principalmente o Gil-galad estão completamente dominados pelo poder dos anéis. Desde que utilizaram eles pela primeira vez e perceberam o quanto eles são capazes de alterar o mundo a seu redor, bom, na verdade os anéis não alteram o mundo, mas eles o preservam. Esse é um dos principais poderes deles, preservar o mundo para os elfos, como ele deveria ser para os elfos. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. A gente vai ver a Galadriel tendo visões obscuras do que o anel que ela está usando pode fazer. Aquela visão dela prendendo o Celebrimbor dentro da árvore, transformando ele em uma árvore, com certeza é algo que deixa a elfa preocupada. Tanto que ela nem percebe que eles estão preparando um ataque a Mordor. Só se liga quando o Gil-galad fala direto com ela. E aí ela diz, não, o Sauron não está em Mordor. O Alto Rei também compartilha algumas visões que ele tem com ela. E nenhum deles está bem não, tá? Agora, o Círdan, ele não parece estar sofrendo com esse tipo de coisa não. Pode ser por ele ser o mais sábio dos três, né, o mais velho, ou pela natureza do anel dele, ou ainda pela própria natureza da missão de vida do armador. Mas assim, ele parece ter ficado de boa com o seu anel. Ele faz até ali alguns truquezinhos com a água e os peixes para mostrar para o Elrond que o anel pode ser bom, mesmo tendo vindo de onde veio. E tem aquela conversa sobre o bem surgir, mesmo quando o autor da obra seja imperfeito, não seja tudo bom. Apesar de que para mim fica forçado comparar o canto do Maegor com Anéis de Poder e o Maegor com Sauron, né? Mas o Elrond entende a analogia e considera, assim como eu, que não é a mesma coisa. E a Galadriel então vai pedir a ajuda do Elrond, porque ela quer ir a Eregion, onde ela acha que o Sauron está, e o Gil-galad tem medo que ela se envolva com o Sauron e seja ludibriada novamente. E ele sabe que nada que venha do cara pode ser bom, mas mesmo assim ele continua usando o anel. E a Galadriel concorda com o Gil-galad, ela quer que o Elrond vá com ela para garantir que ela não seja seduzida pelo Senhor Escuro de novo, mas ela continua usando o anel. Cara, de duas uma, ou os roteiristas estão de sacanagem, ou os anéis já estão tão grandes na mente deles que eles não conseguem mais pensar nem sequer em não usá-los. Eu voto na segunda opção. Eu também. Em todo caso, o cara não aceita e ela volta para Lindon e continua apurrinhando o Alto Rei para permitir que ela vá até Eregion. Ele envia 2 emissários informando o Celebrimbor que o Halbrand é na verdade o Sauron. Só que esses caras nunca chegam lá. E finalmente, então, o Gil-galad vai permitir que a Galadriel vá até Lindon. Mas ele só permite porque o Elrond decidiu então que deveria ir junto. Ela, no entanto, não gosta muito de ficar em segundo no comando, mas acaba aceitando. Porque ou é isso ou então não vai. Já em Eregion, Celebrimbor parece inicialmente firme em seguir os conselhos de Galadriel de não voltar a ver Halbrand, a aceitar o cara. Mas ele fica lá esperando por um tempão, até que dali à noite o elfo decide então ir vê-lo. E aí o Halbrand vai conseguir jogar com a baixa autoestima do elfo. O Celebrimbor, apesar de ser tudo que ele é, ele vive à sombra de Fëanor. E sério, o Fëanor projeta uma sombra em todos os Noldor. Na verdade, em todos os elfos. O cara simplesmente fez as Silmarils, que dizem que eram tão perfeitas e tão belas que fizeram o próprio Morgoth repensar no que fazia. O cara é foda, patroa. Mas Celebrimbor quer deixar o seu legado, e o Halbrand fala exatamente aquilo que o cara quer ouvir. Ele parece, sabe, aqueles políticos que criam as fake news que o seu tio e a sua tia querem ouvir para confirmar as conspirações que eles já acreditam antes. E aos poucos ele vai enrolando o Celebrimbor até o momento em que ele se mostra definitivamente como Anatar. E cara, aquela cena, na minha opinião, ficou muito legal. Ele aparecendo em luz com as nuvens, parece uma cena de um quadro renascentista, que é sim bem a pegada do Tolkien. Agora, o Halbrand com cara de elfo, aquela maquiagem pra mim ficou estranha, não parece real, sabe? Me conta aí o que você achou. Ficou estranho, não ficou? Parece que o Halbrand é um homem que se disfarçou de elfo pra ir pra Comic Con. Ficou uma merda. Em todo caso, ele vai conseguir que o Celebrimbor comece a produção dos 7 Anéis.
E para isso ele vai precisar do apoio dos anões. E eu já falei que o Durin não está muito contente com isso, o que faz sentido, porque ele não confia no Anatar. E afastado do Elrond, ele não tem como pedir a opinião do amigo. Mas no final do terceiro episódio nós vemos a Forja do Céu. Eu acredito que no episódio 4 a gente já vai ver os resultados do uso deles. Para quem não sabe, os anéis dos anões, diferente dos anéis dos elfos, tiveram a mão de Sauron e por isso são muito mais maculados que os três. Assim, eles já carregam a marca do Senhor do Escuro e causam em quem o usa uma forte cobiça, o que deve levar à ruína de Khazad-dûm, e eu acredito que isso deve acontecer antes do final da temporada ainda. Os 9 ainda vão ser feitos, mas eu acho que isso só vai acontecer no episódio 4 ou 5. O que eu quero ver é quem serão os 9 homens que irão receber esses anéis. Eu sempre quis saber quem era o rei dos bruxos de Angmar. Será esse cara aqui? O que parece ser, esse que parece o líder do culto lá de Rum. Falando nisso, o núcleo mais avulso da nossa história fica por conta do Estranho e das nossas amigas Pés Peludo. Nori, Papola e o Estranho, eles estão perambulando pelo deserto ainda, 3 episódios fazendo isso. Eles vão enfrentar uns inimigos bem perigosos, além da fome e da sede. Legal ver a Nori tentando encontrar um nome para o Estranho. Ela falou um monte de nome, né? Eu acho que até em algum momento eles vão encontrar o nome dele. Ele até fala uma questão sobre os nomes ali. Mas eu acho que não vai ser nessa temporada não. Mas sim, ele é Mithrandir, o Gandalf. E ele é bem poderoso. Lá no poço onde eles são emboscados, ele conjura aquele tornado, né? Ele usa um cajado estranho que acabou encontrando ali, dando sopa. Deus sabe como e por que aquele cajado apareceu aí. Só que não era o cajado dele, porque assim como o cajado lá da carequinha que ele usou no final da primeira temporada, esse aqui também se desfez logo que ele, né, então conjurou a sua magia. E claro que ele perdeu o controle do poder, o que resultou na quase morte das companheiras. Ele salvou a galera dos cavaleiros, mas jogou as duas pro espaço. E a gente só vai saber o que aconteceu com elas lá no próximo episódio. Mas com certeza tivemos um vislumbre do poder desse bruxo de Rum. Ele invoca a carequinha de novo ali usando sangue, né? Agora ele e ela podem ser Maiar? Eu acho que não, mas também eles não são de todo humanos. Tem muita coisa obscura ainda pra gente descobrir. E ainda temos o grande herói do episódio 3, Beric o cavalo, bichão da porra. Primeiro ele não aceita abandonar o seu cavaleiro, depois ele salva o Isildur lá das aranhas gigantes. E que cena que me deu gatilhos, ó, aracnofobia toda. Agora, aquela aranha maior será a Laracna? Comentem o que você acha. E depois de salvar Isildur, eles encontram a jovem Estrid, que dá uma facada na coxa do cara. Bom, dali eles vão para Pelargir, uma antiga fortificação númenoriana, mas antes eles são salvos pelo Arondir, que tá brabo, monstrão. A cena de luta dele é muito boa. Claro que ele tá enfrentando ali um bando de homens selvagens, mas é o que tem para hoje. Em Pelargir vamos ver o velório de Broen, o que para muitos foi uma surpresa, porque a personagem ela não morreu no final da primeira temporada, não mostrou ela sendo morta. Ela tinha apenas sido ferida por uma flecha e ela deveria ter retornado. Mas a atriz Nazanin Boniadi decidiu se afastar de Hollywood, o que levou a produção a ter que matar a personagem e então criar um arco ali de padrasto e filho perdido entre o Arondir e o Tel. Nada que acrescente muita coisa à história. Também não atrapalhou muito. Pelo menos se ficar limitado a esse episódio. Porque depois o Tel, ele vai lá e vai ouvir o desabafo da Estrid e do Isildur, falando da mãe morta do cara. E aí o Tel chora e eu espero que eles superem isso rápido, né? Essa perda da Broen. Parece até que superaram, porque o Tel ajuda o Isildur a recuperar o Beric de um bando de selvagens. Na cena que mais me hypou, porque assim ó, do nada os selvagens começam a sumir, parece que estão sendo abduzidos. Eu fiquei, tá e aí? Mas aí o Tel fica de frente com alguma coisa, ele olha bem para cima e no começo eu achei que era aquele troll gigante que aparece no acampamento do Adar e eu já vou falar sobre isso também. Mas não é. Você já sabe o que são, né? São os Ents. Sim, eles vão aparecer no próximo episódio e logo também veremos as Entesposas. Eu quero muito ver isso. Eu adoro os Ents, são os meus personagens favoritos do Senhor dos Anéis. Agora vamos lá para o acampamento do Adar, porque tem umas coisas interessantes acontecendo lá. Já que eu falei dele, eu vou falar então desse monstro gigante, esse troll. Que bicho enorme. E ó, ele é inteligente. E quando ele pergunta onde está Sauron, cara,
Se eu fosse o Sauron, eu não ia querer cruzar na rua com esse bicho. Mas que o Adar não gostou muito dele ter matado o mensageiro, isso deu pra ver na cara dele. Mas tem outra coisa que chamou a atenção aqui no acampamento. Esse orc, ele fala sobre manter a paz. Olha que coisa. Nós estamos acostumados a ver orcs como monstros sem coração que buscam apenas a guerra e a destruição. E é isso que nós vemos nas obras de Tolkien. Mas aqui a gente vê uma outra faceta bem interessante dessas criaturas. Sem o poder de Morgoth os controlando, eles parecem menos belicosos. Eles não são bonzinhos, não me leve a mal, mas eles parecem querer ter seu lar. Inclusive nós vemos uma família orc, nunca antes tinha sido mostrado algo parecido. Claro que o que deve ser a orc fêmea aqui parece tão feia quanto o macho, nem dá para distinguir os dois. E o pacotinho que ela segura pode ser um bebê orc. Em O Silmarillion, Tolkien escreveu sobre os orcs o seguinte: pois os orcs tinham vida e se multiplicavam à maneira dos filhos de Ilúvatar. E no fundo de seus corações sombrios, os orcs odiavam o mestre a quem serviam com medo, o único criador de sua miséria. Então, apesar de vermos em O Senhor dos Anéis os orcs nascendo já adultos do lodo e do barro, aqueles eram os tais Uruk-hais de Saruman, que só existem nos filmes, e não os orcs na sua forma original criada por Morgoth. Eu achei interessante tocarem nesse assunto, inclusive dá pra ver o orc protegendo a sua família. De todos os pontos desses dois episódios, pra mim esse vai ser o mais polêmico. Todo mundo sempre vê essas criaturas como monstros. Então me conta aí o que você achou dessa volta que os roteiristas deram. Enquanto isso, em Númenor, o velório do rei é um evento tumultuado. A cerimônia, que deveria ser um momento de respeito e de luto, acaba se transformando em um palco de conflito e intrigas políticas, bem casos de família. No centro da confusão, uma mulher furiosa dá um tapa na rainha, e a rainha acaba consolando a mulher, porque ela perdeu o filho, mas isso mostra como o povo está indo contra a regente. Enquanto isso, o Pharazôn está organizando a coroação da rainha, afinal o rei morreu. A filha de Elendil, que anteriormente era vista como uma figura meio neutra, ela começa a se alinhar com o Pharazôn. E isso após ter ouvido a profecia do rei antes dele morrer. E aí ela fala para os conspiradores sobre a Palantir, que a Míriel viu que sumiu. A Míriel então vai enfrentar uma crise política aqui e pessoal, porque ela ainda está cega, o que a impede de desempenhar plenamente as suas funções reais e também contribui para a crescente desconfiança e a rejeição por parte do seu povo. Tudo pronto para um golpe, não tá? E é na coroação a coisa que acontece. Eärien aparece com a Palantir desaparecida, gritando que a culpa das mortes dos Númenóreanos, inclusive do irmão dela, que ela acredita que está morto, era por causa dessa ferramenta élfica. O Pharazôn se aproveita e manda destruir a Palantir, dizendo que nenhum rei ou rainha de Númenor se deixaria ser ludibriado, controlado, manipulado por coisas élficas. Mas Míriel comete o erro de impedir. E bem na hora aparece uma águia gigante, enviada por Manwë, um sinal que muitos interpretam como uma intervenção divina. Essa aparição é vista como um sinal para alguns, mas aí o Pharazôn rapidamente capitaliza sobre o evento. E essa cena tinha aparecido nos trailers e a gente tinha ficado preocupado como é que isso ia acontecer. Então, o Manwë não enviou a águia para o Pharazôn, mas sim para a Míriel, que é filha do Ar Palantir, que era um fiel, e ela também é assim. Então o Pharazôn apenas se aproveitou do momento, usando a águia para aumentar a sua própria influência e legitimar as suas ações. E o episódio termina com toda a certeza de que a Míriel vai estar em péssimos lençóis no próximo episódio, e com ela todos os fiéis, inclusive o Elendil. E assim, galera, eu acho que aqui nós temos dois episódios que acompanham o primeiro em velocidade, e eles estão nos levando ao clímax dessa temporada, que vai ser a grande batalha de Eregion. E olha só, pra mim, a segunda temporada de Os Anéis de Poder está melhor do que a segunda temporada de A Casa do Dragão. Mais ou menos, mais ou menos. Na batalha de Eregion, veremos Adar controlando seus orcs contra a cidade que ele acredita estar abrigando o seu arqui-inimigo, Sauron. Claro que tudo, no final, é uma tramóia do Sauron. E para quem não entendeu por que o Halbrand, que é o Sauron, tinha se entregue ao Adar antes, como eu não tinha entendido, é por isso. É porque o Halbrand, ao conversar com o Adar, plantou sementes que vão desabrochar no ataque dos orcs a Eregion. O Halbrand, Sauron, o Anatar, chama como quiser, ele vai conseguir a distração que ele precisa para fugir de lá com os anéis. Provavelmente com os 9, porque os 7 já vão ter sido dados aos anões. E dali ele vai para Barad-dûr, onde vai forjar o 1. Mas esse é um palpite, eu quero saber a opinião de vocês. A minha nota para os dois episódios é 6,5. Para os dois.
Comenta aqui pra mim a sua nota e o que você está achando dessa temporada até agora. Quinta-feira temos o episódio 4, que vai sair na quarta. Pois é, a Amazon faz isso, não sei porquê. E eu vou trazer em primeira mão pra vocês a minha análise. Mas antes, na segunda-feira, agora tem a análise do episódio 2 de Cidade de Deus, A Luta Não Para, série brasileira no HBO que tá muito bom. E para receber antes de todo mundo esses vídeos, você precisa estar inscrito no canal com o sino das notificações ativados. Se gosta do meu conteúdo, considere se tornar um membro. E se quer me ajudar, manda uma contribuição pelo Valeu e vem fazer parte do meu grupo de WhatsApp de graça. Fala direto comigo e com outros inscritos aqui no canal. Forte abraço e se cuide.